Bom, olá a todos, meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como automatizar a criação de long tables em LaTeX utilizando Python e mais especificamente Google Colab. Então, basicamente, para quem não lembra, né, as long tables são aquelas tabelas em LaTeX que apresentam muitas linhas. Então, isso faz com que o LaTeX divida essa tabela em várias páginas. Então, o que nós vamos fazer nesse tutorial aqui é gerar long tables a partir de uma tabela que foi salva em uma planilha do Excel. Então aqui está o ambiente do Google Colab. Eu criei um arquivo chamado gerador tabelas LaTeX, na verdade um notebook, né? E aqui então eu vou criar um bloco de código. Bom, mas como é que funciona esse processo, né, para gerar uma long table? Então o que nós vamos gerar hoje? Então aqui eu peguei um assunto que eu já tratei num vídeo anterior, né, que são os fundos imobiliários, onde eu extraí de um site chamado Fundos Explorer, tem um ranking de fundos imobiliários, e aqui então eu selecionei um top 100 fundos imobiliários em termos da liquidez diária, ou seja, os 100 fundos imobiliários maiores em termos de liquidez diária, ou seja, aqueles que são mais negociados por dia na Bolsa de Valores. Então aqui nós temos essa tabela e nós vamos reproduzir essa tabela em LaTeX utilizando o Python. Bom, então como é que vai funcionar esse processo, né? Então eu vou precisar ter a tabela em um software para manipulação de planilhas, como o Microsoft Excel. Eu preciso então fazer o upload desse arquivo no Google Colab e utilizar o pacote Pandas para ler esse arquivo e gerar um dataframe. E esse dataframe então que eu vou converter para um código, né? Uma tabela em LaTeX. Na verdade, uma long table em LaTeX. Então, para isso, nós vamos utilizar um código aqui, né, genérico, que eu trouxe, que é primeiro importar a biblioteca Pandas e chamar essa biblioteca como PD. Então, import pandas as PD. Eu preciso, então, criar uma variável chamada tabela para armazenar o conteúdo daquele arquivo em Excel. Então, para isso, eu leio aquele conteúdo com o pd.read_excel e informo o nome do arquivo na extensão xlsx. Feito isso, então, eu crio uma variável chamada código e, com base naquela variável que eu salvei o conteúdo da tabela, então eu aplico um método nessa tabela chamado toLaTeX para converter isso num arquivo .tex. Então eu preciso informar um arquivo de saída aqui, né? No caso eu chamei genericamente de arquivo .tex. E aí eu preciso adicionar alguns parâmetros, como um caption para adicionar a legenda. Eu informo que a opção long table ela é verdadeira, então eu vou utilizar esse código para construir uma long table em LaTeX. E eu preciso informar também o formato das colunas, ou seja, um alinhamento que pode ser L alinhados à esquerda, R alinhados à direita e C centralizadas. E feito isso, então, eu também adiciono essa opção aqui, index, ou seja, o dataframe ele vai gerar um índice para cada linha, né, que é padrão para o Python. Então, eu informo que isso vai ser falso, então, de forma que eu não vou incluir esse índice. Então, nós vamos ver na prática como é que vai funcionar isso. E aqui, lembrando que eu informei 3 colunas alinhadas à esquerda, porque eu tenho, então, necessariamente 3 colunas aqui na minha tabela. Então, vamos lá, eu vou deixar esse PDF aqui, vocês podem buscar no meu LinkedIn, eu vou deixar disponível, onde tem, então, o código genérico e um exemplo também, trazendo essa mesma tabela aqui no LaTeX. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer primeiro é carregar o arquivo aqui. Então, 50 FIS liquidez foi o nome que eu dei para esse arquivo. Vamos copiar aqui. E o que eu preciso fazer primeiro? Então, importar a biblioteca, import pandas as PD. É ler essa tabela, não? Então, tabela igual d.read underline Excel, porque eu estou lendo o arquivo Excel. E aqui eu informo, então, o nome do meu arquivo, que é 50 FIS liquidez.xlsx. E vamos verificar, então, se o Python lê certinho essa tabela. Então, aqui está a nossa tabela, né? Lembrando, esse índice aqui, ó, que o Python gera por padrão, né? Esse 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, por isso que eu preciso informar aquela opção index igual a falso. Porque, senão, quando eu exportar meu conteúdo, né, a minha tabela, essa coluna vai vir junto, e o que não é do nosso interesse. Então, eu preciso
colocar o index igual a falso. Bom, vimos que leu a tabela, então nós precisamos criar o código igual. E o que nós vamos fazer? Nós vamos converter essa variável tabela para LaTeX. E para isso, então, eu preciso informar o arquivo de saída, que vai ser o código tabela.tex. Eu adiciono uma legenda, então, caption, que vai ser, então, essa legenda aqui, né? Top 50 FIIs em termos de liquidez diária. Eu informo que eu estou utilizando a opção long table. Então, long table igual true. Column underline format. Informar como vai ser essas colunas, como é que vai ser o alinhamento delas. Vamos colocar alinhadas à esquerda todas. E ainda informo index igual a false. Então, feito isso, eu compilo para ver se está funcionando perfeitamente. E, à medida que eu atualizar aqui, eu vou ver que o Python gerou um arquivo, então, .tex. E aqui está o conteúdo da nossa long table. Aqui o que eu posso fazer é copiar e colar. E, então, testar num arquivo overleaf. Então, aqui eu criei um arquivo overleaf. Eu vou adicionar só o idioma português do Brasil. Então, com a opção Brasil do pacote Babel. Eu preciso também informar, necessariamente eu preciso informar esse pacote aqui, né? Utilizar o booktabs. Pois esse processo do Python vai utilizar esse pacote, que lida com o estilo das bordas de uma tabela em LaTeX, de maneira mais agradável, né, ao leitor. E eu vou utilizar aqui, então, o pacote longtail. Feito isso, então, eu posso colar aquele conteúdo lá, né, aqui do Google Colab e compilar para ver se está funcionando perfeitamente. Bom, aqui está, então, nossa tabela, né? Nós precisamos fazer algumas correções apenas, mas o conteúdo dela já está, então, convertido para LaTeX. Aqui podemos ver que eu tenho um continua na próxima página. Vamos omitir esse lado aqui. Então, eu preciso converter isso para português e retirar essa linha de baixo. Então, como é que eu faço isso? Então, eu posso colocar aqui continua na próxima página. Eu posso retirar essa linha de baixo, então excluindo esse backslash duplo para dar uma quebra de linha e excluir esse comando mid rule. E aqui eu posso colocar então o nosso cabeçalho da tabela em negrito utilizando o comando textbf. Textbf, vamos para outra coluna textbf. E aqui de novo. E vamos verificar como é que fica. Então, aqui está a nossa tabela, gerada em poucos minutos, de maneira prática, em nuvem. E nós precisamos apenas de um arquivo em Excel, conhecer um pouquinho do funcionamento da biblioteca Pandas do Python. E aqui nós já temos a nossa long table gerada com Python para utilizar em LaTeX. Lembrando que esse método ele funciona perfeitamente para tabelas comuns. Apenas nós não precisamos adicionar essa opção long table igual a true. Nós podemos deixar simplesmente excluir essa linha ou deixar long table igual a false, que o processo vai funcionar da mesma maneira. Então é isso que eu tinha por hoje. Espero que esse tutorial seja útil para alguém e muito obrigado a todos pela atenção.